Você sabe qual é a diferença entre emoção e sentimento? E de como isso impacta diretamente a sua relação com a sua mãe e, consequentemente, a sua relação com você mesma? Eu me chamo Késia Cardoso e eu ajudo filhas de mães tóxicas a alcançarem liberdade e autonomia de vida. Bom, quando nós falamos de emoção e sentimento, é muito comum que as pessoas coloquem tudo na mesma vala e digam assim: sentimento e emoção é a mesma coisa? Mas as neurociências estão aí para nos provar de que não, elas são bem distintas entre si. Que emoção e sentimento têm características muito peculiares que diferenciam uma da outra, tá? Quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de algo que é intrínseco ao ser humano. Você nasce com a sua carga emocional. E as suas emoções não são muito diferentes das minhas. As emoções dos indivíduos, elas são muito semelhantes, elas não se diferem muito. Então, o que te difere de outro indivíduo não são as suas emoções, tá? E é importante pensar que as emoções, elas não passam pelo crivo da nossa inteligência, da análise. Elas simplesmente aparecem. Emoções como dor, raiva, alegria, elas simplesmente surgem a depender da situação do dia a dia, sem que seja necessário nós fazermos uma análise acerca delas. Por exemplo, quando você chuta um móvel da sua casa e você sente aquela dor insuportável no dedão do pé, eu te pergunto, precisou você fazer algum tipo de análise para que você sentisse aquela dor? Não, ela simplesmente aparece, né? As nossas emoções, elas moram numa região do nosso cérebro chamada de inconsciente e nós não acessamos elas. Elas simplesmente aparecem a depender das circunstâncias. Vale lembrar que as nossas emoções, o processo de formação delas acontece na vida intrauterina. Quando estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, é lá que começa o processo de formação das nossas emoções, tá? Então, as sensações, os sentimentos, as próprias emoções que a sua mãe tem durante aquele processo de formação, durante o processo da sua formação no ventre dela, e isso impacta diretamente no processo de formação das suas emoções, tá? Então, se nós estamos falando de uma criança que foi gerada num contexto de alegria, num contexto de expectativas positivas, né, uma criança muito desejada, sem dúvida isso impactará positivamente no processo de formação das emoções dessa criança. Mas quando nós nos referimos a uma criança que está sendo gerada num contexto de negação, sabe, num contexto de sofrimento, onde essa criança é tida como alguém que chegou ali para atrapalhar as coisas, quando são essas as sensações, os sentimentos que essa mãe tem em relação àquela criança, sem dúvida, isso impacta fortemente na formação das emoções dessa criança, tá? Impactam negativamente e essa criança já nasce com uma carga emocional extremamente negativa, tá? Esses indivíduos terão muito mais dificuldades em lidar, em administrar as próprias emoções, porque elas já foram geradas num contexto negativo, tá? Dito tudo isso, agora vamos ao conceito do que seriam os sentimentos. Quando eu falo de sentimentos, eu me refiro àquilo que será usado para caracterizar as suas emoções. Os sentimentos são aqueles que dão valor às suas emoções. Qual é o significado que essa dor tem para você? Qual é o significado que aquela raiva tem para você? Esse significado que você vai dando às suas emoções, esses são os seus sentimentos. Diferente das emoções, os sentimentos passam pelo nosso raciocínio. Nós elaboramos e eles são formados a partir das experiências que nós vamos tendo, a partir dos nossos relacionamentos, principalmente
com as figuras de maior representação da nossa vida, que são os nossos pais, tá? Então, o olhar que você tem acerca das suas emoções, esses são os seus sentimentos, tá? Filhas que viveram essa relação conturbada com as suas mães, que conviveram com uma mãe que o tempo todo tirou o seu valor, que responsabilizou essa filha pelas coisas que deram errado na vida da mãe, que culparam essa filha por muitas coisas que não funcionam muito bem naquela família. Essa filha, é claro que ela tem as emoções adoecidas, é lógico que ela tem os sentimentos adoecidos. E quem sabe em total descontrole hoje na vida adulta. Por quê? Porque a construção dos sentimentos dela se deu de maneira doentia, de modo a gerar essa descompensação, sabe, no processo de formação dos sentimentos dela. E é inegável que essas filhas encontrarão muito maior dificuldade para lidar com as próprias emoções, para lidar com os próprios sentimentos, para ter um olhar positivo acerca das emoções dela. É muito mais difícil para essas pessoas, porque como é que você tem um olhar positivo acerca das suas emoções quando você cresceu ouvindo palavras de negação em relação a si mesma? Palavras de depreciação em relação a si mesma. Então hoje você carrega, quem sabe, uma dor dentro de si, a dor da não aceitação, a dor do abandono afetivo, a dor de não ter vivido as próprias experiências. Você carrega essa dor dentro de si, a dor é uma emoção, e você não sabe lidar com ela. Você não sabe lidar, você não tem um olhar positivo sobre ela, porque não tem como ter, né? Você cresceu vendo a sua mãe lhe desmerecendo o tempo todo e causando essa dor que hoje está gigante dentro de você. Então, diante de um quadro como esse, como ter um olhar positivo acerca dessa dor e como administrar essa dor dentro de mim? Essas filhas, elas colocam esses sentimentos que estão lá guardados, elas colocam para fora na forma de somatizações, né, doenças físicas, na forma de comportamentos, quem sabe, desequilibrados, quem sabe na forma de uma inconstância das emoções, né? Horas ela tá muito bem e ela acorda disposta a fazer acontecer, no outro dia ela acorda para baixo, se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo culpada por tudo, se sentindo, sabe, aquela que não tem amor de ninguém. De fato, é uma dor real. E é muito difícil administrar e lidar com tudo isso. Isso aparece na forma de comportamentos completamente, como que eu posso dizer, comportamentos anormais ou comportamentos patológicos. E às vezes essa filha até se percebe repetindo muitos dos comportamentos da mãe. Então, resolver, tratar, olhar para as suas emoções e para os seus sentimentos é necessário, porque isso tem atrapalhado a sua vida, isso tem tirado o seu desejo de avançar, isso tem gerado em você um sentimento ruim em relação a si mesma, e isso tem trazido sofrimento àqueles que você ama, seus filhos, seu marido, seus colegas de trabalho. Isso tem prejudicado a sua vida hoje. Então, não dá para colocar tudo isso embaixo do tapete, fingir que isso não existe e vamos tocando a vida. Não dá. Tem que resolver para que a vida continue, porque afinal de contas, lá no passado, a sua vida já foi fortemente prejudicada por conta de tudo isso. E aí agora você vai viver para sempre com a vida afetada, empurrando com a barriga? Não dá. É preciso pegar uma rota diferente. Eu estava conversando com uma moça via direct no Instagram, onde ela relatava um pouco do sofrimento dela para mim, e eu fiz um post e ela me mandou um direct dizendo assim: eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto culpada por tudo de errado que acontece comigo mesma, eu não sou ninguém, eu me odeio. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Eu falei: nossa, como pode alguém ter um olhar desse acerca de si mesmo? Respondi a mensagem dela e disse assim: mas quem te disse que você é culpada por tudo? Quem te disse que você é responsável pelas coisas que dão errado? E por que você se odeia?
Ninguém nasce se odiando e ninguém nasce se sentindo culpado por nada. A partir de quando isso começou a nascer em você? E ela disse, não, desde sempre eu me vejo assim. Desde criança eu me vejo como culpada por tudo. Desde criança eu me sinto uma imprestável. E aí eu tornei a perguntar, quem te disse isso? Quem disse que você era todas essas coisas que você está passando para mim agora? Aí ela começou a contar a história dela. Ela disse, olha, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai faleceu e minha mãe ficou sozinha, agora grávida de mim, para tocar a vida. E ela disse que a mãe tentou de várias maneiras o aborto, porque a mãe não queria aquela criança. Aquela criança estava ali para dificultar ainda mais a vida da mãe. A mãe não estava sabendo lidar com o luto e agora queria a todo custo tirar aquela criança da história, porque a vida seria muito mais difícil com ela. E ela disse assim, minha mãe tentou várias vezes o aborto e não conseguiu, e eu nasci. Algum tempo depois que eu tinha nascido, a minha mãe começou a se relacionar com outro homem, e durante muitos anos eu fui o objeto sexual do meu padrasto. O meu padrasto abusava de mim. E não só ele, como um tio meu também abusava de mim. E eu fui objeto sexual de todas essas pessoas. De lá pra cá, eu me odeio. De lá pra cá, a minha vida não tem sentido nenhum. E eu sou a culpada de tudo isso. E eu fiquei muito impactada com essa história. E eu perguntei pra ela assim, olha... Eu falei pra ela, aliás, olha... Todo esse sentimento de culpa que você tem, toda essa dor que você carrega dentro de si, esse olhar de ódio em relação a si mesma. Esses foram sentimentos colocados sobre você. Você não nasceu com eles. Colocaram isso sobre você. E hoje a sua vida está paralisada por conta desses acontecimentos. E não é justo que você continue para sempre com a vida estagnada por conta desses problemas do passado. Isso te magoou, te feriu, isso fez seu coração sangrar. A ferida está aberta hoje, mas ela precisa ser curada. E as cicatrizes ficarão, mas você precisa seguir a sua vida. É a mesma coisa que eu digo para você hoje. As experiências ruins que você teve no passado com a sua mãe ou com o seu pai, elas não podem continuar interferindo na sua vida ao ponto de te paralisar hoje. Não podem. Doutora Rosana falava numa palestra essa semana, achei muito interessante essa fala dela. Ela disse assim, o nosso passado não pode ocupar tempo demais no nosso presente. O nosso passado está a serviço de explicar o nosso presente. Mas ele não pode definir o nosso presente e o nosso futuro. Não pode definir. Porque senão todas as pessoas que tiveram experiências ruins estariam fadadas ao fracasso e à miséria para sempre. Senão todos aqueles que viveram uma situação onde eles não tiveram culpa nenhuma, como foi o caso dessa moça que eu acabei de citar, ela estaria fadada ao fracasso, ela teria nascido para viver a miséria para sempre. E nenhum de nós nascemos para viver isso. Deus não nos criou para isso. Então é possível sim pegar uma rota diferente. Mesmo diante de casos trágicos, mesmo diante de relações péssimas com a sua mãe, é possível pegar uma rota diferente. Mas para isso, é necessário identificação do problema, é necessário aceitação do problema, para que então a gente vá em busca da nossa cura, em busca do nosso processo de libertação dessas amarras do passado, tá? Então, primeiro, reconheça, identifique essas suas emoções ruins e de onde isso surgiu. Identifique isso primeiro. Uma vez identificado e tomada a consciência disso, é hora de partir para a ação. E você vai partir para a ação buscando ajuda. Você não dá conta mesmo disso sozinha. Então, busque ajuda em pessoas que não te julguem, pessoas que te apoiem, pessoas que queiram o seu bem e não o seu mal.
Busque ajuda nessas pessoas, não transferindo para elas a responsabilidade ou o espaço que a sua mãe deixou vago, não. Não transferindo para elas para que você não crie uma dependência emocional delas. Porque a intenção aqui é termos mulheres com liberdade e autonomia de vida, mesmo diante de casos assim de relações ruins com as suas mães. Então, transferir para essa outra pessoa não é o caminho. Você não vai transferir, você vai ter essas pessoas para te ajudar nesse processo de quebra dessa limitação mental e desse olhar negativo acerca das suas próprias emoções, tá? Busque ajuda profissional. Você vai precisar sim de um profissional da área da psicologia para te ajudar a se libertar dessas amarras, a quebrar essas crenças limitantes que estão dentro da sua cabeça. Então busque ajuda profissional, sim, com profissionais competentes, com profissionais que identifiquem esse problema e que usem de ferramentas da psicologia para te libertar desse mal terrível que tem limitado os seus dias hoje. Todas as vezes que você estiver para perder o controle e jogar tudo pro alto e sair machucando as pessoas que estão à sua volta e se machucando porque você não tá dando conta de lidar com essas emoções, pare, respire e racionalize as suas emoções. Traga elas para o campo da consciência e comece a questioná-las. Comece a se perguntar se aquilo faz sentido para você hoje. Comece a tomar consciência das suas emoções. Comece a trazê-las para o campo da análise e examine-as. Isso com certeza irá te ajudar muito nos momentos de conflito com a sua mãe, nos momentos de conflito com você mesma, nos momentos onde você estiver para perder o controle total das suas emoções, tá? Faça esse exercício, adote isso para a sua vida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu estava hoje arrumando algumas coisas no meu guarda-roupa e aí encontrei o meu canudo de formatura. Um negocinho assim, acho que quem já foi à formatura sabe do que eu tô falando. E eu encontrei o meu canudo de formatura e digo, nossa, verdade, eu nem lembrava, dele mais. E aquele momento ali, na hora que eu peguei ele, sério, me veio um mix de emoções e de lembranças muito boas do dia da minha formatura, que foi um dia muito importante na minha vida. E aí eu me peguei fazendo essa análise. Eu falei, gente, mas esse canudo não tem valor nenhum. É simplesmente um rolo de papelão envolto num papel camurça verde que serviu pra gente tirar algumas fotos no dia da formatura. E eu falei assim, qual é o valor financeiro desse canudo? Nenhum. É um rolo de papelão meramente. Mas é impressionante o valor sentimental que aquele canudo tem pra mim. E foi por isso que eu resolvi guardá-lo. E nós já nos mudamos de casa algumas vezes. Mas eu sempre, você sabe que todas as mudanças você joga um monte de coisa fora. Mas o meu canudo eu faço questão de deixar ele comigo. O meu canudo, o meu convite de formatura e o meu álbum de formatura. Eu sempre tenho eles comigo. Por quê? Porque eles têm um valor sentimental muito forte para mim. São coisas do meu passado que eu quero lembrar, que eu quero ter para sempre ali, frescos na minha memória, e todas as vezes que eu olhar para eles, eu quero sentir as mesmas sensações que eu tive naquele dia tão especial e importante para mim, que foi o dia da minha formatura. E aí eu fiquei a pensar o seguinte, o canudo da minha formatura, se eu quisesse, eu poderia simplesmente tê-lo jogado fora. Se ele não tivesse importância nenhuma para mim, ou se ele fosse algo a me trazer emoções e sensações negativas, eu poderia muito bem descartá-lo. Mas eu não fiz isso. Eu guardei, porque ele traz para mim emoções positivas. Na nossa vida, é mais ou menos assim que acontece. Nós temos coisas do nosso passado das quais nós queremos lembrar, que nos fazem bem, que nos fazem nos sentir felizes e vivas. Essas coisas nós fazemos questão de mantê-las vivas na nossa cabeça. Mas e quando eu falo daquilo que é ruim, daquilo que te trouxe dor e sofrimento? Como jogar essas coisas fora?
Será que dá simplesmente para eu descartar da minha mente no estalar de dedos e dizer, de hoje em diante eu não vou lembrar disso aqui nunca mais? Não, não dá para fazer isso. As lembranças do passado, elas se manterão vivas na nossa cabeça para sempre. Eu não consigo jogá-la fora. Mas uma coisa eu consigo administrá-la. Eu consigo dar um novo significado a essas coisas. E elas continuarão, sim, dentro da minha cabeça para sempre, a não ser que eu tenha uma crise de amnésia. Mas se isso nunca acontecer, elas para sempre permanecerão vivas na minha cabeça. Mas como administrá-las? Como ressignificá-las? Porque se eu mantiver aquilo que me fez tanto mal, que me trouxe tanta dor no passado, se eu mantiver aquilo com o mesmo sentido, aquilo irá continuar me machucando para sempre. E eu não posso permitir que isso aconteça comigo mesma. Então, ressignifique as suas dores, as suas emoções nocivas e negativas, causadas pelas circunstâncias que não estavam sob o seu controle naquela época. Você era uma criança, era um adolescente, você não tinha condições mentais para lidar e ressignificar tudo isso. Hoje você pode fazer isso. Você é uma mulher adulta. Então ressignifica as suas dores, ressignifica aquilo que te trouxe sofrimento. Dê a tudo isso uma nova roupagem, assuma que eles estão dentro de você, sim, mas não permita que isso continue te trazendo sofrimento e paralisando a sua vida. Dê um novo sentido a todas elas. Faça algo por você. E o primeiro passo hoje é ressignificar as suas dores, as suas emoções. Certamente isso irá te ajudar muito. Fez sentido para você o que nós conversamos no vídeo de hoje? Faça o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que merece, que precisa escutar tudo isso, alguém que viveu uma história de sofrimento e dor com a mãe, ou com o pai, ou com algumas outras pessoas. Você vai compartilhar esse vídeo com essa pessoa. E se você se identificou com ele, você vai deixar aqui nos comentários o seu depoimento, a sua história, e você vai dizer para mim, olha, impressionante como eu me encontrei nesse vídeo. Eu vivi exatamente isso e irei adotar de hoje em diante todos esses conselhos que eu vi nesse vídeo. Então compartilhe esse vídeo, comente, e se você achou que fez sentido para você, deixe o seu like, que isso é muito importante para que as redes sociais entendam que o conteúdo é relevante e distribua para ainda mais pessoas, tá? Um beijo no coração de vocês e nos veremos no próximo vídeo.